A delegada de polícia, Ana Carolina Lemos Medeiros de Caldas. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde, excelente. Doutora Ana, a senhora também não conhecia nenhuma das pessoas envolvidas nesses fatos antes, né? Não. Então, estou obrigada a dizer a verdade sobre as penas do crime de falso testemunho. Tem a palavra o Ministério Público. Muito obrigado, excelência. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor. Doutora, a senhora está sob a presidência aqui do ato da doutora Elizabeth, magistrada que já trabalha há muitos anos, sei da eficiência, mas eu quero que a senhora escute o que eu vou dizer. A senhora está aqui como testemunha, primeiro pergunta o Ministério Público, depois assistência, depois as defesas, essa é uma ordem legal. Então, se eu repetir uma pergunta que eu já falei, a senhora pode intervir e falar, ó, já respondi isso, me reporto aquilo que eu falei, e a senhora pode falar isso para qualquer das partes. É claro que a presidência é da doutora Elizabeth, porque eu vi que na audiência passada, o doutor Damasceno teve que responder a mesma pergunta por várias vezes, isso torna um depoimento um pouco improdutivo. Então, não tem problema a senhora ser testemunha, mas mesmo assim fazer essa intervenção, tá ok? Tá ok. Tá. A senhora assina o relatório junto com o doutor Damasceno, isso é correto? Sim. O trabalho de vocês foi em coautoria ou ele presidia a delegacia e a senhora mais diretamente esse inquérito? Os dois presidiam da mesma forma o inquérito? Como foi dividido ou como foi feita essa divisão de trabalho pelos senhores? O doutor Henrique Damasceno é meu titular e ele presidiu o inquérito e eu, como assistente, eu auxiliei em todos os atos. Em todos os atos, não. Eu fui designada assistente do doutor Henrique após a oitiva da Mônica e do Jairinho. Então, eu perdi essa primeira parte, fui designada para auxiliá-lo justamente, por conta da complexidade do caso, a partir desse momento, após as oitivas da Monique e do doutor Jair. Certo. O relatório de vocês concluem da participação dos dois acusados, ou seja, da responsabilidade penal dos dois acusados em um homicídio doloso e também por outros crimes. A conclusão da omissão, da relevância da omissão da ré Monique, vou agora me ater à ré Monique, consistiu em quê? Consistiu em toda a rotina de violência que nós conseguimos apurar ao longo do inquérito policial, né? Com a busca e apreensão e as provas que vieram à tona, nós conseguimos comprovar que a Monique tinha plena ciência de que o Henri vinha sofrendo uma rotina de violência e não fez nada em nenhum momento para poder afastá-lo do agressor, afastá-lo desse risco, e nem após a morte, que foi o evento mais gravoso, ela se colocou em uma postura diferente. Então, nós concluímos por toda a investigação e todo o apurado de que ela tinha plena ciência e tinha plena condição de ter afastado, ter evitado esse mal maior que foi a morte do filho. Então, na residência em que a morte ocorreu, não existiam câmeras, existiam? Não. Não. Então, a senhora não vai poder falar do momento em que, naquela noite, o acusado Jairo ou o acusado Monique foi beber uma água na geladeira, ou foi beber, ou foi ao banheiro. A senhora vai poder dizer isso? Não, em relação à dinâmica propriamente dita, não. A senhora sabe que existem várias lesões na criança que a levaram a óbito, sabe disso? Sim. Sim. Por não ter câmeras, a senhora vai poder dizer se ele estava deitado no chão, alguém deu um soco ou um pisão na barriga, ou se ela estava na cama, alguém procedeu da mesma forma? Tem como a senhora dizer isso? Não. Não. Nem a senhora nem ninguém. A não ser os dois que estavam lá. Vão ser os dois. Correto. Então, a conclusão que a senhora chega aqui, junto com a outra autoridade policial, é por conta de um comportamento que se prolongava ao longo de um tempo razoável. Exato. E até após a morte mesmo, né? Então, até após a morte, todo o comportamento foi levado em consideração também. Toda a anuência de conduta dela, tanto anterior quanto posterior, foi levada em consideração. A senhora chega à conclusão no sentido de que os dois mentiram no inquérito policial? Sim. E de que os dois tinham uma relação estável e harmônica? Sim. Os dois? Harmônica,
harmônica dentro da realidade deles, né? Não posso dizer Sim, subjetivamente harmônica, sim. Então, eles estiveram juntos e se apoiando até o momento da prisão, nós os prendemos juntos. Harmônica sem nenhuma conotação de bondade, tá? Porque se Sim, eu tenho sim. uma quadrilha de tráfico que vai traficar e vai matar os outros, se eles estão em harmonia, é uma quadrilha harmônica. Se Sim. estão praticando mal, isso é uma outra história. Assim como milícia, assim como qualquer outra organização criminosa. Essa é a minha pergunta. Agora, se vocês estão em compasso, nesse sentido, eu estou usando a expressão harmônica. Sim, Então, a senhora também sentiu isso. com certeza. Por eles estarem mentindo, segundo a sua conclusão, e por eles estarem em harmonia, foi a minha primeira pergunta, se a senhora poderia dizer em que momento um pega o controle e muda de canal na televisão, ou em que momento um pega uma água, ou um refrigerante, ou uma cerveja, em que momento um vai no banheiro. Não tem como dizer o que aconteceu naquele dia, naquela noite. Sim, a dinâmica não tem como dizer. Tá, então eu peço agora que a senhora me diga, porque a senhora já informou que foi o comportamento continuado durante um tempo razoável que fez a senhora chegar à conclusão de que Monique era omissa. Sim. Em que momento começa a existir essa comprovação na sua investigação e em que momento os dois se afastam? Cada um resolve traçar uma estratégia diferente, um confrontando o outro. Por favor. Esse momento de confrontar que eles se afastam se dá somente após a prisão, porque até a prisão eles estavam em plena harmonia. Mas qual o momento, desculpa? O início, existiu a morte. Quando na investigação? Existiu a morte. Vocês investigam, aí começam a encontrar pistas, indícios e provas de um momento pretérito. Sim. Quando vocês visualizam o início de cometimento de crime contra essa criança. Uhum. Então, é nesse ponto que eu quero que a senhora inicie e caminhe. Sim, quando da busca e apreensão dos aparelhos telefônicos, houve um laudo pericial que nos trouxe algo bastante relevante, que foram prints, capturas de tela, né, de conversas, de diálogos entre a Monique e a babá Tainá, a babá do Henri, que nos trouxeram uma rotina de videoviolência que o menino vinha sofrendo, uma conversa entre elas, onde a Monique deixa claro que fica sabendo da rotina de violência, das agressões sofridas, e a partir daí nós angariamos provas absolutamente independentes também que nos levaram à mesma conclusão. Então, nós conseguimos depois, foi a partir daí que a gente conseguiu a prisão, e da prisão nós conseguimos depoimentos de testemunhas se retratando, testemunhas que tinham medo, que estavam coagidas, que estavam receosas, se retrataram, e nós conseguimos reunir mais elementos de que a Monique tinha ciência de toda a rotina de violência que o Henri vinha sofrendo. E preferiu ficar inerte. Ele ficou inerte, inerte. Nesse ponto, o inquérito, na conclusão dos senhores, no relatório, concluiu pela qualificadora e também do meio empregado, né, que foi um meio cruel, o espancamento de um menino de 4 anos. Sim. Dessa forma, o promotor narrou na denúncia. Perfeito? Sim. Certo. Em relação agora ao motivo do crime, porque o promotor da PIP, quando denuncia, também inclui a qualificadora do motivo. Sim. Não sei se a senhora ficou sabendo disso. Sim. Mas sim. Então, eu estou agora perguntando em relação a Monique. A senhora tem ciência que Monique, ela exercia algum cargo depois de ter iniciado o romance com Jairo, diferente da sua profissão até então? Sim, sim, ela exercia um cargo no Tribunal de Contas, se não me engano. A senhora vai lembrar, ela era professora, diretora de colégio. Isso. A senhora vai lembrar quanto aproximadamente ela ganhava enquanto diretora do colégio e quanto ela passou a receber enquanto ocupante desse cargo em comissão? Doutor, não me recordo exatamente dos valores que ela recebia, mas posso afirmar que foi uma mudança de uma ascensão social bem significativa.
multiplicou por alguns números. Sim, pelo menos dobrou, triplicou. Certo. Alguma conversa, a senhora lembra, em que Monique informava que poderia separar do Jairo, mas ele teria que continuar bancando-a, né, fazendo ou dando alguma contraprestação financeira, sob pena dele se ferrar, para eu não usar a expressão que foi usada no print? Sim, sim. Como foi esse contexto? Então, quando nós prosseguimos as investigações, né, e quando da prisão, houve também deferimento de busca e apreensão na residência da babá Tainá, onde nós apreendemos o aparelho celular da Tainá. E nesse aparelho celular, nós conseguimos localizar não só os mesmos diálogos que nós localizamos no celular da Monique, como também outros diálogos que mostravam que a situação era mais grave do que nós imaginávamos. E um dos diálogos, inclusive, ela está falando com o pai dela, não é nem com o esposo desse. Ela está conversando com o pai e ela relata... Tainá. Certo. Tainá conversando com seu pai e relatando porque nos outros diálogos em que ela relata as agressões sofridas pelo Henri, ela conversa muito com o marido, com o noivo. Mas essa especificamente é com o pai. Ela contando para o pai que houve uma briga feia na residência do casal, que o casal estava em conflito... e que a Monique, inclusive, havia tomado um tapa, havia apanhado, algo assim, mas que, embora ela tenha relatado essa agressão, em momento algum pareceu que a Monique estava de forma alguma intimidada ou subjugada ali naquela relação. Ela, pelo contrário, ela diz que ela apanhou e que quando ela apanhou, ela falou que era para o Jairinho sair de casa, mas era para sair de casa e continuar pagando as coisas dela. Que caso ele não continuasse pagando as coisas dela, ela ia... né, eu não vou usar a expressão aqui, mas ferrar com a vida dele, para não usar outra palavra. Também existem informações de que testemunhas pudessem estar intimidadas, por isso a senhora ainda há pouco disse que algumas mudaram a versão na delegacia, certo? Certo. Por que eu pergunto isso para a senhora? Monique, depois de presa, ela muda a versão dizendo também que sofria intimidações, coações do Jairo. A senhora disse que não visualizou esse cenário a partir das suas investigações. Pergunta para a senhora, se a senhora puder responder de forma objetiva. A omissão da Monique, que causou a morte do seu filho Henri, ela se dá porque quer se aproveitar financeiramente daquela situação, ou porque está com medo da reação do Jairo, ou por um terceiro motivo? Olha, pelo que foi apurado nas investigações, em momento algum, a Monique pareceu de forma alguma coagida, intimidada, pelo contrário. Se eu tivesse que responder essa pergunta ao senhor, eu diria que o motivo seria financeiro, mesmo que ela estava, de fato, livre e espontaneamente nessa situação. Ela não parecia estar coagida, não, pelo contrário. Então, a senhora visualizou voluntariedade da Monique o tempo inteiro no seu proceder? Sim. Desde o primeiro momento em que vê a primeira situação de agressão contra o Henri, até a morte e posteriormente, os dois ficam juntos? Posteriormente, sim, ela mantém a postura e em nenhum momento ela se mostrou intimidada de forma alguma, subjugada em nenhum momento. Certo. A senhora efetua a prisão junto com a equipe policial que lá foi? Sim. Nessa prisão, alguma coisa chamou a atenção da senhora? Pode narrar o que aconteceu nesse dia? O que aconteceu? Bom, quando nós chegamos à residência, os dois estavam dormindo juntos, estavam no quarto, né? Pela manhã eles estavam no quarto juntos. Eles tentaram, inclusive, se desfazer dos aparelhos celulares, jogando pela janela, pelo basculante da suíte onde estavam dormindo. Foram arrecadados esses Foram aparelhos? Arrecadados pelos policiais, eles jogaram pela janela, mas nós conseguimos arrecadar esses dois aparelhos e, inclusive, foram encaminhados para a perícia também, a solicitação de quebra. Mas eles estavam juntos, dormindo juntos, de forma harmônica, um casal de forma harmônica. Havia uma mala no quarto, não era o endereço de fato deles, eles foram encontrados o endereço diverso do declarado para a polícia. Como vocês chegaram a esse endereço? Através de informação anônima?
através de Não. informação dos próprios ou em diligência, sabe onde está? Através de monitoramento, vigilância e monitoramento. Vigilância e monitoramento. Isso, porque a partir do momento que nós encaminhamos a representação da prisão, nós passamos a exercer o monitoramento dos alvos e, graças a isso, nós conseguimos chegar a essa residência. Porque não houve nenhuma manifestação Nenhuma de vontade comunicação. por parte deles Não. em dizer o endereço. Não, de forma alguma, não houve comunicação à polícia, não. Nós soubemos por questão de vigilância mesmo. Vou pegar o gancho da resposta da senhora, doutora, quando diz que jogaram os aparelhos pelo basculhante e vocês arrecadaram, ok? Sim. Em paralelo a isso, teve busca e apreensão no telefone da babá, Tainá? Isso, concomitantemente, nessa diligência, nós realizamos a diligência de prisão, nós tínhamos 2 mandados de prisão para cumprir e um de busca e apreensão. Parte da equipe foi cumprir os mandados de prisão e a outra parte da equipe cumpriu a busca e apreensão na residência da babá Tainá. Foram diligências realizadas concomitantemente. Me diz uma coisa, algum print que vocês, através de perícia, arrecadaram no telefone da babá Tainá, que correspondia à mesma conversa de algum print ou de alguma comunicação da Monique? Exatamente. Mesma conversa? A mesma conversa, o Arrecadado mesmo em diálogo. 2 aparelhos O mesmo diferentes? diálogo foi obtido em laudos diferentes de aparelhos diferentes. Foi o mesmo diálogo, nós conseguimos captar, o Celebrite, né, conseguiu extrair do celular da babá Tainá, o mesmo print constava no celular da Monique. E esses prints davam conta da ciência da Monique sobre o calvário que estava prosseguindo a criança, Henri? Sim, com certeza. Foi a partir desses prints que nós tivemos essa noção e prosseguimos as investigações. Por conta da apreensão desses celulares, do levantamento dessas informações, Tainá foi ouvida novamente? Foi sim. Ela foi ouvida a fim de se retratar, né, do primeiro Alguma depoimento. diferença do primeiro depoimento para o segundo? Se tiver, por favor, doutora. Bastante diferença. No primeiro depoimento, ela deu um depoimento totalmente real, afirmando que a relação tanto entre o casal quanto entre o padrasto e o Henri era totalmente harmônica, que era uma família feliz, que vivia em harmonia, que nunca teve nenhum tipo de problema. Foi um depoimento, assim, a nosso ver, no final das investigações, bem direcionado, né? E no segundo depoimento, diante do confronto com essas informações que nós tivemos, ela já nos forneceu algumas informações, já relatou essa rotina de violência. Mesmo assim, ela suavizou ainda um pouco as situações de violência, porque nós, na apreensão do celular dela, nós encontramos, além dessa conversa, desse mesmo diálogo que nós já havíamos encontrado na Monique, outros diálogos, no caso era dela com o noivo, onde ela relatava que as agressões, as sessões ali de violência eram bem mais gravosas do que ela nos relatou até no segundo depoimento mesmo, com gritos, choros, gritos descontrolados. O menino chegou a rasgar a blusa dela nesse episódio do dia 12, né, de 12 de fevereiro, 12 de fevereiro. Chegou a rasgar a blusa da Tainá. Ele gritava, eu prometo, e chorava, e berrava, e isso tudo foi omitido. Ela não nos passou essas informações no segundo depoimento, mesmo no segundo depoimento. Monique muda a versão dela em algum momento, depois da prisão. A senhora sabe qual é a nova versão dela para esses fatos, a partir da sua prisão? Não, na verdade... Mesmo que seja de forma indireta, pelo que leu, pelo que ouviu, pelo que assistiu. Eu sei que ela se colocou numa posição mais de vítima mesmo, né? Mas não sei exatamente qual é a versão dela, porque acabou que ela não foi ouvida formalmente. Nessa posição de vítima, a senhora diz que ela, pelas provas que colheu, não se mostrou vítima porque estava segura dos seus passos e agia de forma voluntária. Sim. Algum outro elemento que a senhora possa passar aqui que vá contrastar a nova posição da Monique? O que eu quero dizer é o seguinte: a Monique se diz vítima.
A senhora entende que era, a senhora disse que não, porque estava junto com ele, de forma harmônica, sempre o defendendo, sabendo que a criança era maltratada, era espancada, enfim. Fora isso, alguma outra questão? Olha, nós observamos algumas condutas, assim, meio incompatíveis, né, com uma mãe que acaba de perder seu filho. A postura dela, eu não fiz a soitiva, não realizei a soitiva, como eu disse, mas o que me passaram é que a postura dela mesma na delegacia nesse dia, logo após a morte do filho, foi uma postura que causou estranheza. Ela tirou fotos, sorridente, pediu pizza, botou o pé para cima da mesa, fez brincadeirinhas. O quê para cima da mesa? O pé em cima da cadeira. Fez brincadeiras, enfim. E também tem essa questão do salão, que ela foi ao salão no dia seguinte, do enterro, que é algo que não é muito esperado de uma mãe que está devastada e acaba de perder seu filho, mas enfim, isso são questões periféricas, né? Mas nós temos esse print que diz que ela tinha algum trunfo, parece, contra ele, que ela usaria a qualquer momento, caso ele deixasse de pagar as coisas dela, né? Ela poderia ferrar com a vida dele. E posteriormente também esses telefones que foram arrecadados que foram jogados pela janela, que foram arrecadados também foi pedida a extração, a pedida quebra dos aparelhos. E havia também nos laudos do Celebrite, nesse laudo de extração, nós localizamos conversas nas quais ela mesma perguntava: será que eles vão nos localizar? Será que eles conseguem localizar a gente pelo Instagram? E eles procuravam casas fora do Rio de Janeiro, tinha muita troca de anúncio de imóveis fora do Rio. Então dava a entender que eles pretendiam... Depois. Tinha fotos deles tomando vinho, enfim, tinha muitas coisas que demonstravam que eles estavam levando a vida normalmente, como um casal harmônico. Tá, ótimo. E o tempo todo eles estavam juntos na defesa, né, combinando tudo juntos, e ela falou em uma ocasião, acho que para a cunhada, o advogado está vindo aqui treinar meus pais. Então, assim, demonstrava que ela estava ali anuindo com tudo. Esses prints que a perícia conseguiu retirar dos aparelhos, eles ainda estavam naquela memória visível lá, que qualquer um acessa, ou a perícia teve que buscar em alguma parte que, quando eu jogo fora um arquivo, deleto, qualquer coisa, eu só através desse expediente posso conseguir de volta? Doutor, eu não vou saber lhe dizer, porque a gente já teve acesso a isso pelo laudo, pela perícia mesmo. Então, não sei, não fomos nós que localizamos, entendeu? Já veio pela perícia. Tá. Agora eu vou avançar para um outro ponto. Henri chega no hospital com vida ou já morto? Por todos os elementos que nós conseguimos angariar, ele chega morto no hospital. E quais foram esses elementos? Elementos técnicos mesmo. Nós tivemos respaldo técnico, tanto das médicas do corpo médico do Barra d'Or, nós vimos o corpo médico do Barra d'Or inteiro, e também pela perícia foi formado um corpo técnico multidisciplinar de peritos da Polícia Civil, e tanto a perícia da Polícia Civil quanto os médicos de Barra d'Or, todos apontaram que o Henri já chegou sem vida ao hospital. Aproximadamente, a senhora vai conseguir lembrar sobre o que os peritos disseram do tempo do óbito? Porque, em primeiro lugar, não sei se você vai lembrar o momento em que chega no Barra d'Or. Eu chego por volta de 4 da manhã, salvo engano. Sabe-se, mais ou menos, quanto tempo antes ele viera a óbito por conta das características? Da mandíbula, tem CR, né, em parada cardiorrespiratória. E por mais que tenham tentado manobra de ressuscitação, em momento algum ele respondeu bem nenhuma manobra. E esses sinais, por exemplo, a rigidez da mandíbula, né, é um sinal pós-mortem mesmo, que se dá cerca de 1 a 3 horas após a morte. Isso eu estou dizendo baseado no que os peritos disseram, tá? Eu não sou perita, em momento algum estou me excluindo, baseado nas informações técnicas que nos passaram, que estão nos autos. Aí esses... Aproveitando essas informações técnicas, doutora, alguma possibilidade das lesões que causaram a morte
da criança terem sido fruto de um acidente ou isso foi descartado e certamente fruto de uma ação humana? Sim, isso foi descartado. A possibilidade de um acidente doméstico foi totalmente descartada pelos peritos. Em relação ao horário, me recordo que os peritos conseguiram chegar a um horário do evento morte ter ocorrido entre 23h30 e 3h30 da manhã. E o Henri chega ao hospital por volta das 4h. Então, dentro desse período de 23h30 às 3h30, ali ocorreu o evento que culminou na morte. Desculpa, doutor, o senhor tinha falado agora? Não, a senhora respondeu, né, que eu perguntei da hora que chegou e aproximadamente quantas horas antes ele já havia entrado em óbito. A senhora se baseia na informação dos peritos para chegar a essa conclusão. Não há possibilidade de que isso tenha acontecido no hospital, igual após, aconteceu de fato no interior daquele apartamento, eles conseguiram delimitar um nexo temporal ali do evento ter acontecido no interior daquele apartamento. Chegou a ver imagens da criança chegando saudável no prédio na noite anterior? Sim, ele chega completamente rígido. Isso, inclusive, é declarado pela própria Monique em sede policial, está no termo dela, que ela deu um banho no menino, o menino era branquinho, e ela não viu nenhuma marquinha nele, nada. Esse mesmo elevador que mostra parte das imagens, é um elevador que horas depois mostra também Henrique já morto, saindo do prédio? Sim, existem essas imagens do elevador. Vamos avançar. Ele chega ao hospital com relato de familiares de que sofreram um acidente, alguma coisa doméstica, que não foi consequência da ação humana? Alguma coisa nesse sentido? Sim. Tanto a mãe quanto o padrasto dizem que ele... Na verdade, as médicas do corpo médico do Barra d'Or que os recebeu, nos passou que eles teriam ouvido um barulho estranho no quarto e teriam ido verificar o que aconteceu e encontraram o menino ao lado da cama, hipotérmico e sem responder. Então, prestaram socorro imediato e pegaram e levaram para o hospital. Foi a história que eles contaram, que o menino teria caído da cama, teria havido uma queda da cama. A senhora sabe se por conta disso, nesse momento, eles não são tratados como suspeitos, não são presos em flagrante, ou nada é procedido como se um flagrante de homicídio ocorresse naquele momento? Porque naquele momento, na verdade, quando eles chegam ao Barra d'Or, eles dão essa versão de acidente doméstico, de queda da cama. Até então não se tem um laudo, uma necrópsia, não se sabe a extensão das lesões, embora não se saiba a extensão das lesões, as médicas já orientam o pai, né, que foi comunicar em sede policial, que o corpo precisa ser removido ao IML. Afinal, não há nenhuma causa que justifique aquele óbito, era um menino completamente saudável, e pelos sinais que ele chegou, né, já no hospital, já com sinais de rigidez mandibular, e PCR, enfim. Eles recomendam que o pai vá comunicar à delegacia e haja uma remoção para verificação de óbito. Nesse momento, ainda não se sabe o que aconteceu. Então, o laudo de necrópsia vem horas depois, mais tarde, e já apontando para a extensão de lesões graves, né, significativas. Laudo de necrópsia porque é feita uma perícia no Instituto Médico Legal do corpo de Henri, correto? Sim. Aproveitando isso, pergunto para a senhora, alguma informação de que algum dos dois acusados, ou os dois, teria tentado influenciar algum médico, algum burocrata do hospital da Rede D'Or para que o óbito fosse atestado pelo hospital e não precisar o corpo ser removido para o IML? Já que a senhora respondeu sim, por favor, complemente. Forneceu essas informações, espontaneamente até forneceu os prints das conversas, que ele foi procurado, logo após a morte, foi procurado pelo Jairinho, informando que havia acontecido uma tragédia, que o filho da esposa havia falecido e que ele precisava atestar aquele óbito.
e pedindo, amigo, tem como atestar esse óbito? Vamos atestar o óbito, vamos passar essa página. Porque chamou de amigo, a senhora depois apurou que tipo de ligação Jairo poderia ter com esse executivo? Se já o conhecia? Sim, eu conhecia, não eram amigos próximos, mas era uma pessoa com influência, eu conhecia do meio político, enfim. Ele prestou declarações no site policial e nos Um era um vereador da cidade do Rio de Janeiro, o outro era um executivo Alto importante executivo, de sim, uma importante. rede também importante de hospitais. Exatamente. E não foi só, parece que não foi só a ele a quem ele recorreu, né? Mas o que nós pegamos a oitiva dele e foi o que ele passou, que ele pedia insistentemente, ligou insistentemente, amigo, me ajuda, preciso liberar esse corpinho, vamos liberar esse corpinho, vamos passar logo essa página. Repetiu mais de uma vez, vamos passar logo essa página, liberar o corpinho. A senhora falou que não conseguiram chegar à informação de outras pessoas procuradas por Jairo para tentar facilitar, mas essa informação preliminar teve alguma fonte e consistia em quê? Não sei se a senhora entendeu minha pergunta. De outras pessoas procuradas por Jairo para tentar ajudar. Assim, isso é imprensa, enfim. Não conseguiram aprofundar mais essas linhas. A questão da influência que ele tentou exercer para que fosse dado atestado de óbito no próprio Barradó, nós conseguimos a declaração, ao depoimento do alto executivo do Barradó, mas somente, formalmente só. Não tem problema. A senhora entra nessa investigação a posteriori. Sim. Perfeito. Então, não sei se você vai saber responder isso. Aquele caso não é tratado como um homicídio doloso num primeiro momento. Sim. É porque seriam presos em flagrante. Isso. Perfeito? As informações mais robustas sobre a materialidade desse crime e a sua classificação, ou seja, que aquilo se tratou de um homicídio, começa a chegar com provas técnicas. Elas chegam na investigação quanto tempo depois? Porque no mesmo dia alguém se encaminha para o hospital para falar, o pai da criança. Isso. Alguma outra pessoa foi nesse mesmo dia? E em que dia chegam laudos que apontam para aquela desconfiança inicial, que fora um homicídio praticado e não um outro fato? Olha, o primeiro laudo já aponta o óbito por hemorragia interna e laceração hepática, né, rupturas viscerais produzidas por ação contundente. Sim, mas a minha pergunta, desculpa, doutora, te interromper. Em que momento isso chega na investigação? Sabe se essa notícia, ou pelo menos uma informação vinda do ML preliminar, chega no próprio dia 8, chega só alguns dias depois? Doutor, eu não sei lhe dizer, porque eu não estava nesse primeiro dia, eu não estava nessa investigação, eu não me recordo se foi no dia seguinte ou no mesmo dia, eu creio que no dia seguinte esse laudo, não sei se saiu no mesmo dia, eu não me recordo mesmo. O primeiro laudo, não sei se saiu no primeiro dia, se saiu no mesmo dia ou no dia seguinte, dia 8 ou dia 9, eu não sei. Não tem problema. São acusados de terem mexido no local do crime para apagar vestígios. A senhora vai saber dizer como isso aconteceu, se alguém deu uma ordem expressa para uma empregada limpar aquele ambiente, se foram os próprios acusados que procederam dessa forma, e se foi por uma ordem, essa ordem foi verbal, essa ordem foi por mensagem ou por alguma outra conduta? Eu não me recordo se houve ordem para... Eu lembro que a empregada Rosângela limpou o quarto e prejudicou sobremaneira a perícia, né, que houve o exame pericial de local, mas já havia sido limpado o quarto. Mas eu não lembro se houve uma ordem expressa para que ela limpasse o quarto, não me recordo, doutor. Ok. Posteriormente, são acusados também de forçarem testemunhas a darem depoimentos que não correspondiam à verdade. Sim. Em que consistiu isso, doutora? Então, no primeiro momento, parece que a babá Tainá e a empregada Rosângela foram levadas ao escritório, foram levadas por um motorista até o escritório do, então, advogado das partes, né, que patrocinava tanto a Monique quanto o Jairinho, onde, surpreendentemente, eles se encontravam, elas não sabiam que iriam encontrá-los, os dois se encontravam,
E a Monique, naquela oportunidade, havia uma emissora de televisão também ali para gravar depoimentos, elas sem saber disso também, e elas foram orientadas a gravar um depoimento para a emissora de TV, afirmando justamente que a relação do casal era harmônica, que o menino se dava muito bem com o Jairinho, que tinha uma relação muito boa e que não havia nenhum conflito, esse tipo de coisa. E nessa oportunidade também a Monique abordou a babá Tainá sozinha e disse que seria para ela apagar todas as mensagens que ela tinha no celular, porque ela sabia que tinha conversas com a Tainá, e ela falou para ela apagar todas as conversas que existissem no celular naquele momento, nessa reunião do escritório. E de forma bem intimidativa, e que a Tainá relatou ter se sentido ameaçada ali, e elas foram orientadas nesse sentido, né, de que tanto na delegacia, quando prestassem seu depoimento, quanto ali na entrevista que foi gravada no próprio escritório, elas deveriam falar da relação harmônica do casal, nunca viram nenhum tipo de briga, nunca houve nenhum tipo de problema, que era uma família sem conflitos, feliz, que o menino era muito bem tratado, enfim, para omitir qualquer tipo de conflito que existisse eventualmente. Certo. Agora eu vou partir para o acusado Jairo. A senhora já falou sobre algumas condutas criminosas que já envolviam o seu nome, como mexer no local de prova e essa coação que depois é feita em relação a essas testemunhas. Em relação às agressões que ele praticava contra o seu enteado. Isso aconteceu, pelo apurado, durante quanto tempo aproximadamente? Olha, nós conseguimos, através do relato da Tainá e do que constava no aparelho celular da Tainá, das conversas extraídas, apurar que houve um fato, uma agressão no dia 2 de fevereiro, que parece também não ter sido a primeira, embora ela tenha relatado que essa tenha sido a primeira, parece não ter sido a primeira, porque em um determinado momento ela diz, da outra vez foi a mesma coisa, ela diz para o noivo, da outra vez foi a mesma coisa, algo do tipo. Então, assim, mas não temos nada anterior a isso. Então, a princípio, dia 2 de fevereiro seria o primeiro episódio de agressão. E já no dia 2 ela fala, é sempre assim, ele diz que é sempre assim, é sempre no seu quarto, ele diz que toda vez ele faz isso. Então, assim, nos dá a entender que existe algo reiterado aí, né, que não foi somente no dia 2. Mas o dia 2 é que nós temos formalmente, assim, né, como prova ali nos autos, é o dia 2 de fevereiro, ele morre no dia 8 de março, ou seja, um pouco mais de um mês ali entre o primeiro episódio de agressão comprovado e a morte. Tá, eu vou pegar emprestado uma palavra que a senhora usou, que é reiterado. Então, depois do dia 2, ele continua a agredir. Sim. Tá, até que chega o dia do óbito. Sim. Certo. Esse óbito, quando ele é constatado no hospital, ou quando o casal chega com a criança no hospital, eles dão uma notícia e depois continuam com essa versão na delegacia que aquilo teria sido fruto de um acidente? Sim, sim. Certo. Antes disso, com o próprio Henri, teve algum episódio dessa criança ter sido levada ao hospital também com relato de lesão decorrente de acidente? Sim. No episódio de agressão do dia 12 de fevereiro, que é esse que consta nos diálogos tanto do celular da Tainá quanto do celular da Monique, e que inclusive foi presenciado, porque a Monique se encontrava num salão de beleza e foi presenciado pelas meninas, pelas funcionárias do salão de beleza, que prestaram depoimento também. Nesse episódio do dia 12 de fevereiro, a Tainá manda fotos para Monique, manda um vídeo para Monique do Henri mancando. Diz que ele está sentindo muita dor no joelho após ficar trancado no quarto com o Jairinho durante, sei lá, cerca de 10, 15 minutos, não lembro o tempo exato, mas ela manda um vídeo do menino mancando. Diz que quando foi dar banho nele, ele pediu para não lavar a cabecinha, porque a cabecinha estava doendo muito também. Depois ele disse que tomou uma banda e que por isso caiu, bateu a cabeça, que foi o tio Jairinho, né, como ele chamava. E em razão dessa lesão que faz ele mancar, claudicar,
A Monique até o leva no dia seguinte a um hospital em Bangu, ela não leva na Barra, leva no hospital em Bangu, no Realdor, se não me engano, e para fazer uma radiografia do joelho. Então, essa lesão do joelho dele, ele está documentada. Houve um atendimento médico em relação a essa agressão do dia 12. Só que, embora tenha sido uma agressão, sabidamente uma agressão, a Monique no hospital informou que houve uma queda da cama. Exatamente a mesma alegação que ela deu no dia da morte, que o menino caiu da cama, embora nós tenhamos comprovado de diversas formas que ela sabia que de jeito nenhum ele tinha caído da cama. Ali houve uma agressão mesmo. Certo. Então, a senhora consegue me explicar o porquê de ter usado essa expressão reiterado, tanto na conduta de Jairo quanto na conduta da Monique. Enfim, eu quero saber se em relação a Jairo, essa reiteração de comportamento ou padrão de comportamento, né, para usar uma expressão até usada pela magistrada, uma assinatura de procedimento, isso já acontecera antes, em outras relações que Jairo teve e com outras crianças que tinham aproximadamente a mesma idade que Henri, quando fora morto? As duas com filhos também da mesma idade, cerca de 3 anos, de 2 a 4 anos de idade. E também, no caso delas, as crianças, ele fazia questão de levar as crianças, às vezes, para passear sozinho, ou então, na própria residência, uma mãe uma vez pegou o Jairinho pisando na barriguinha do garotinho. Houve um episódio de um menino ter quebrado o fêmur, ter saído para passear com o doutor Jairinho e ter quebrado o fêmur, ter voltado ele dizendo que o menino tinha torcido o joelho, e foram tirar um raio-x e viram que o menino quebrou o fêmur, teve uma lesão bem grave. E em todos os casos também relatados, as crianças disseram para as mães, contaram depois para as mães que o tio falava que eles atrapalhavam a mãe, que eles eram um estorvo na vida da mãe. E essas agressões bem semelhantes, mas esses casos não foram tratados por nós, foram encaminhados à DECAV. Mas são situações semelhantes que Sim. têm certa retratação através de depoimentos nesse processo. Temos depoimentos nesse procedimento. Okay. E diante desses depoimentos elas foram encaminhadas à DECAV para melhor apuração. E uma outra pergunta, se a senhora não souber exato, por aproximação. A morte do Henri acontece do dia 7 para o dia 8 de março desse ano 2021, correto? Correto. Desde a narrativa da namorada que primeiro teve uma relação com o Jairo, em que narra um cenário de agressão até a morte do Henri 2021, vocês conseguem traçar uma linha temporal? O namoro dessa primeira testemunha que narra uma possível agressão contra o seu filho é aproximadamente de que ano? Eu não me recordo, doutor. Eu acho que foi cerca de 8 anos de diferença, era um tempo bem razoável. Creio que 8 anos de diferença, mas eu não vou lhe dar certeza, porque eu realmente não me recordo. Bastante razoável entre esses relacionamentos e as agressões bem semelhantes. Doutor, eu vou encerrar minhas perguntas para a senhora, mas antes pergunto se tem algum outro esclarecimento ou alguma outra informação que a senhora considere importante, eu não tenha perguntado. Não. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Assistente de acusação, tem perguntas? Pois não. Boa tarde. Doutor, só para explicar, a senhora fez referência às provas técnicas. Acho que está desligado o seu microfone, vê se não está. Tá. Bota no ombro, vira embaixo. Doutora, boa tarde. Boa tarde. A senhora fez referência em relação às provas técnicas. A senhora poderia explicar assim, a estrutura, que a senhora falou, é prova técnica, ligada aos peritos. Os peritos têm independência na elaboração do laudo? Como é que funciona a estrutura dentro da Polícia Civil nessa questão da divisão entre a Delegacia Distrital e o ICCE, o IML, que são órgãos técnicos? Sim, eles têm independência, o IML e o CCE têm independência, não são subordinados à delegacia, têm independência para trabalhar, os peritos. O diretor do IML,
As pessoas que trabalham no IML, elas são vinculadas a um médico? Se o diretor do IML é um médico? É um médico. Tem formação. Quando a senhora pede uma determinada perícia, a senhora encaminha isso via ofício e de lá eles fazem da forma que eles entendem, com a independência deles, sem nenhum tipo de interferência da delegacia ou de outro policial. Exatamente. Não, nenhuma forma de interferência, nenhuma forma. Tudo formal, tudo formalizado e não tem nenhum tipo de interferência da delegacia no trabalho dos peritos. A senhora, no tempo que a senhora é delegada de polícia, a senhora já viu algum caso de algum policial interferindo nas provas técnicas? Não, de forma alguma. A senhora nunca viu isso? Nunca vi. Um policial interferir no trabalho dos peritos? Isso. Não, de forma alguma. Sem mais, excelência. Obrigado. Obrigada. Ok, palavra à defesa de Jairo. Boa tarde. Isso. Foi após, já tinha acontecido as oitivas da Monique e do padrasto do Henrique. Foi no dia que houve a oitiva do corpo médico do Barrador. Foi nesse dia. Eu não sei lhe dizer exatamente, doutor, quanto tempo, mas já tinha... Foi essa parte que eu perdi, foram as oitivas mesmo do padrasto e da mãe do Henrique. Tá. A senhora se recorda quais foram os depoimentos que foram presididos pela senhora, não? Presididos por mim? Olha, eu normalmente estava ao lado do doutor Henrique na presidência, né? Ele pegava as oitivas e eu normalmente estava junto com ele. E eu auxiliava. Por mim, especificamente, acho que foi do Pablo, do executivo do Barrador, da Rede Dor, da Ana Carolina, ex-mulher do Jairinho. Teve mais uma médica, foi ouvida por mim também, não me recordo qual das médicas do Barrador. Teve um outro médico que também foi ouvido por mim. Eu não me recordo exatamente quais são as oitivas, porque foram muitas oitivas, foram cerca de 30 e poucas oitivas, eu não lembro exatamente. Okay. Doutora, Obrigada. a senhora chegou a ver as fotos do Henrique no elevador do Magichique? Vi sim. Observou alguma lesão no rosto do Henrique naquelas fotos? No rosto não dava para ver, não. Não. A senhora esteve também no IML? Não.